O texto para a reflexão de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1 e nos versículos de número 40 a 42, que diz assim: Aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe de joelhos, dizia: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou nele e lhe disse: Quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Estes dias estamos refletindo sobre histórias de alguns personagens que tiveram um encontro com Jesus. O leproso, por exemplo, é um destes personagens que, mesmo não tendo o seu nome registrado na Bíblia, a sua história de fé tem sido contada há mais de 2000 anos. A história deste homem chama a atenção pela sua dramaticidade. O sofrimento que esta enfermidade causava a este homem era extremamente forte. A doença em si era terrível. Era uma doença temida por todos. Seu sofrimento de fato era intenso, muito doloroso. A enfermidade ainda lhe trazia extrema humilhação, pois causava-lhe isolamento. A pessoa que contraía esta enfermidade tinha que se separar de toda a sociedade, estar num monte distante, separado das pessoas, segundo a lei daquele país, daquela nação. Ao se aproximar de qualquer pessoa, o leproso tinha que gritar: leproso, leproso, e a pessoa logo se afastava. Ou então tocar um sino ao qual ele carregava, para que as pessoas percebessem que chegava alguém que era necessário se afastar desta pessoa. Chegava alguém que representava um perigo. Chegava alguém que representava algo ao qual as pessoas deveriam imediatamente se afastar, deixar aquele local. Esta era a única possibilidade de aproximação daquele leproso a um determinado local onde as pessoas trafegavam. Então essa doença em si era terrível, porque causava aquele homem sofrimento físico, psíquico e social. O leproso também carregava consigo o estigma do preconceito, pois acreditava-se que esta doença era um tipo de juízo divino por um grande pecado que a pessoa houvera cometido. A doença em si mesma já trazia uma conotação de pecado, sempre estava associada ao pecado. É possível que a semelhança estivesse na consequência de ambos, ou seja, tanto o pecado quanto a lepra levava à morte. Tanto o pecado quanto a lepra eram desprezível, repugnante, levavam à insensibilidade. Tanto o pecado quanto a lepra traziam isolamento, falta de comunhão, separação. Eram extremamente contagiosos. Tanto o pecado quanto a lepra causavam extremo sofrimento, trazia extrema humilhação. E é nesta condição que esse homem estava, que esse homem vivia. A Bíblia não diz há quanto tempo, mas ele carregava consigo todas as rejeições da vida, todas as trevas do mundo estavam sobre a cabeça deste homem. A sociedade dizia que ele estava acabado, e era essa a condição deste homem. Mas este homem, mesmo a Bíblia não o registrando, certamente ele ouviu falar de Jesus, pois ele se aproxima de Jesus com uma fé viva, com uma fé a qual iria mudar a sua história, iria mudar a sua vida completamente. Este homem certamente ouviu falar do amor de Jesus, da compaixão de Jesus, porque senão ele não iria ter se aproximado daquela maneira. A sua fé e a certeza da compaixão de Jesus fez com que este homem se aproximasse, mesmo correndo o perigo de ser morto naquele momento, ser apedrejado ao se aproximar de uma multidão sem cumprir as regras predita pela própria lei.
ele não toca sino, ele não grita leproso, as pessoas não se afastam, mas aquele homem chega àquele local, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Esse homem faz algumas confissões preciosas ao Senhor Jesus. E uma das confissões preciosas que esse homem faz e que certamente comove o coração de Jesus, toca o coração de Jesus, é que ele tinha fé suficiente para acreditar que Jesus poderia resolver o seu problema. Ele demonstra que sabe que Jesus tem autoridade para resolver a sua causa. Aquele homem certamente buscou recursos em vários lugares, como qualquer ser humano teria feito, mas ele não encontrou. Mas agora ele vem, se lança, se prostra diante de Jesus e diz: eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema, eu sei que o Senhor pode resolver a minha causa. E é diante dessa confissão, e é diante desse posicionamento de humilhação, de prostração diante aos pés de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus se comove de compaixão e Jesus toca no leproso, pois a Bíblia diz: estendendo a mão, tocou. Tocou o leproso, tocou o imundo, tocou o sujo. Jesus tocou naquele homem da forma que ele estava, dando a entender que a compaixão de Jesus começava na vida daquele homem, restaurando o que havia dentro dele e ainda não o que havia fora. A preocupação de Jesus é mais com o interior deste homem naquele momento do que com o seu exterior, porque o seu interior certamente estava ferido, machucado, havia feridas no seu coração que somente Jesus consegue perceber, porque ele toca no leproso. É provável que, como qualquer ser humano, aquele homem, tudo que mais desejava era um toque, tudo que ele mais desejava era que alguém lhe desse um abraço, era se aproximar das pessoas. Quantas vezes aquele homem não desejou abraçar seu filho, se tivesse, ou sua esposa, ou um parente, ou conversar com alguém, ou rodear a mesa com alguém? Quantas vezes esse homem não sonhou com isso, não almejou isso, não desejou estar incluído, quem sabe na igreja, quem sabe no templo, adorando ao Senhor, mas ele não podia. E é provável que Jesus consegue sondar o mais profundo interior daquele homem, e Jesus toca no leproso, dando provas vivas da sua compaixão, da sua misericórdia, correspondendo aos sentimentos daquele homem, correspondendo à confissão daquele homem, ao se aproximar daquela maneira e confiar plenamente na misericórdia, na compaixão de Jesus. Aí Jesus toca no leproso, mostrando que ele está acessível a qualquer pessoa, não importa a situação, mostrando que o seu ministério era acessível a qualquer pessoa. Jesus não veio buscar os sãos, mas os doentes. Ele não veio buscar os justos, mas veio chamar pecadores ao arrependimento. E Jesus apenas está cumprindo o seu ministério à íntegra, porque ele veio buscar aquele que estava perdido, perdido nos seus pecados, perdido nas suas impossibilidades, perdido nos desencontros da sua própria personalidade. Jesus veio buscar o perdido e o restaurar completamente. Mas sabes, irmãos, o que chama a atenção nessa história, nesse texto, é que o leproso se preocupa com a vontade de Jesus. Ele não chega e diz assim: Senhor, eu preciso que tu me cures. Senhor, eu desejo que tu me cures. Olha, Senhor, eu quero tanto que o Senhor me cures. Não, mas ele diz: Senhor, se tu quiseres. Ele está preocupado com a vontade de Jesus, mesmo diante da tragédia, mesmo diante da adversidade, mesmo diante de uma situação tão terrível. Esse homem é capaz de se colocar diante da vontade de Jesus e dizer: olha, Senhor, se tu quiseres. Em outras palavras, esse homem está dizendo: eu confio no teu amor, eu confio na tua graça, eu confio na tua compaixão, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Por isso, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E diante desta confissão, e diante deste posicionamento, Jesus só tem uma palavra. Depois de tocar-lhe, Jesus diz: quero ser limpo. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento a lepra foi embora. Aquele homem ficou completamente curado, completamente sarado.
Aquele homem foi completamente restaurado. Agora ele poderia abraçar sua família. Agora ele poderia se aproximar das pessoas que amava. Agora ele poderia viver uma nova realidade, uma nova perspectiva. E essa perspectiva ele encontrou na pessoa bendita de Jesus. Na pessoa bendita de Jesus. Que coisa maravilhosa, que texto maravilhoso, que reflexão maravilhosa é essa? É saber que Deus nos ama, independente da nossa condição, que Ele deseja se aproximar de nós, que Ele deseja tocar em nós, ainda que nós estejamos leprosos pelo pecado, ainda que nós estejamos leprosos pela enfermidade, ainda que nós estejamos leprosos por estarmos numa situação que ninguém queria se aproximar de nós, que ninguém desejaria estar conosco, que ninguém desejaria estar junto de nós. Jesus deseja nos tocar, Jesus deseja nos tocar com o toque da restauração, com o toque do perdão, com o toque da segunda oportunidade, com o toque da novidade de vida. É esse toque que Jesus tem para nós até hoje, se nós, por outro lado, tivermos a disposição de estarmos debaixo da maravilhosa vontade do Senhor. Situações difíceis em nossa vida, Jesus nos alertou que nós sofreríamos. Ele nos disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras, disse Jesus, tenho-vos dito para que tenhais paz em mim. O desejo de Jesus é que tenhamos paz nele, na pessoa dele. Mas aí ele diz: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca nos prometeu vivermos livres de privações, de situações as mais diversas, de enfermidades. Jesus nunca nos prometeu isto. O que Jesus nos prometeu foi vivermos ao lado do vencedor. É isto que ele nos prometeu. Você pode estar num caminho difícil, vivendo em meio a espinhos, não vendo nenhuma luz no teu caminho, mas fica tranquilo, eu sou o vencedor. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Esse homem é muito feliz ao se aproximar de Jesus. O seu corpo estava certamente insensível ao toque, porque o evangelista Lucas chega a dizer que o seu corpo estava coberto de lepra. Mas o seu coração estava sensível a uma fé viva. Em seu coração havia uma fé viva. Em seu coração havia uma fé verdadeira. Em seu coração havia uma fé que não tinha espaço para dúvida. Em seu coração havia uma fé que lhe levava até Jesus, que lhe fazia se prostrar diante do Senhor. Uma fé que lhe dizia que aquele homem tinha toda a autoridade inclusive para resolver a sua tragédia, o seu drama. Qual o seu drama? Qual o meu drama? Qual a minha tragédia? Qual a tua tragédia? Qual a minha situação? Qual a tua situação que talvez seja impossível para mim e para você, que talvez nós estejamos vivendo, que talvez nos apavore, que talvez nos angustie? Qual a situação que talvez nos aflinja? Saiba neste momento que Jesus pode resolver. Que Jesus tem autoridade para resolver, que Jesus tem autoridade para solucionar, se tão somente nós tivermos a nossa fé sensível em nosso coração, avivada em nosso coração, e nos colocarmos diante da sua vontade, diante do seu querer. Dá para você orar nesta hora dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade? Assim como na oração do Pai Nosso, quando a Bíblia diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Dá para dizer nesta hora: seja feita a tua vontade? Dá para dizer nesta hora como Jesus fez lá no Getsemane, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Dá para orar nesta hora dizendo: Senhor, eu me coloco inteiramente à tua vontade. Vamos orar? Eterno Deus e bendito Pai, nessa hora, Senhor, nós te apresentamos a causa desta pessoa que talvez esteja vivendo uma impossibilidade. Senhor, eu não posso. Senhor, nós não podemos resolver o caso. Nós não temos autoridade para isso, mas nós oramos nesta hora ao Senhor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, todo o poder e que deseja tocar esta pessoa em qualquer situação que ela esteja, não importa. Se Jesus tocou no leproso, se o Senhor tocou naquele leproso, o Senhor
pode e deseja tocar em qualquer pessoa que tenha necessidade nesta hora. Por isso, ó Senhor, visita esta pessoa que talvez esteja passando por uma dramática situação, quem sabe uma enfermidade que os médicos até já lhe deram os dias, as horas, os minutos e quem sabe até os segundos de vida. O Senhor é poderoso para tocar. O Senhor é poderoso para mudar. O Senhor é poderoso para restaurar. Faz isso, ó Senhor, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Nós te oramos nesta hora, Senhor, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Compartilhe esta mensagem, ela pode salvar vidas. Se inscreva no canal e ajude esta obra. Deus te abençoe.